Bom dia, meus amigos. Vamos fazer uma oração? Amado Mestre Senhor, nós queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade, pelo dia, pela noite. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo trabalho, pelo alimento, pela saúde. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Meus amigos, hoje é dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, você está convidado a participar conosco dessa grande tarefa. E queremos aproveitar para convidar você para fazer os cursos que a Casa Espírita está oferecendo a partir do dia 14. Os nossos cursos, eles são de forma híbrida. Nós temos o curso presencial e online. E nós vamos iniciar, então, o curso Conheça o Espiritismo. Pode deixar suas mensagens na descrição desta live. E também, caso você queira ter mais esclarecimento, pode enviar mensagens ou ligar para o telefone 66 98466 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo, e estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à carta aos Efésios. Assim também, os maridos devem amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios, capítulo 5, versículo 28. O Evangelho e a mulher. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aqueles que enchem as mãos de suas expositórias com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes quais Davi e Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças feministas, para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil.
Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Comunicação publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, no capítulo 93, e também o texto publicado em Mãe, Antologia Mediúnica, da editora O Clarim, capítulo O Evangelho e a Mulher. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel, citando Efésios, e engrandecendo a mulher. Então, traz para nós novos olhares sobre o papel da mulher na humanidade. E, às vezes, nós nos equivocamos nos pontos de vista que nós temos, que foge do verdadeiro entendimento de Jesus referente à mulher. E até deturpamos as cartas de Paulo quando se trata desse assunto, colocando o homem como o principal ser, como se fosse o dono da mulher. E não é assim. Não é assim que Jesus prega. O que Jesus diz? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que você gostaria que fosse feito a você, faça você primeiro a eles. Então, esta é a condição, tanto do homem quanto da mulher. Todos nós somos iguais perante a lei de Deus. E aí, nós devemos reler os evangelhos de Jesus para não deturparmos, para não pregarmos coisas equivocadas, ensinos equivocados sobre o que Jesus nos ensinou. Muitas vezes nós falamos publicamente coisas maravilhosas, mas quando nós chegamos em casa, nós agredimos a nossa esposa, nós xingamos a nossa esposa quando queima comida, quando e a gente não sabe, não pergunta por que aquela comida foi queimada. Às vezes ela estava cuidando do filho, estava banhando a criança, e nós a agredimos com palavras, desrespeitando-a, achando que a esposa, que a mulher que ali se encontra em nosso lar, ela é um objeto do homem e que tem que estar ao seu bel prazer. Então, se assim pensamos, ainda não conseguimos compreender o Evangelho de Jesus. Quando um homem agride a sua esposa, ele ainda não compreendeu o Evangelho de Jesus. Por isso, meus amigos, devemos a todos os instantes mergulhar-nos de corpo e alma nos ensinamentos do Cristo. Veja que em nenhum momento Jesus agrediu as mulheres. Jesus acudia às prostitutas, representada pela Maria de Magdala, acolhia as irmãs de Lázaro, a própria Mãe Santíssima teve seu lugar. Então, meus amigos, muitas mulheres estavam ao lado de Jesus, porque Jesus a tratava com muito carinho, com muita devoção. E é assim que nós devemos também tratar nossas mulheres, com muito amor, com muito respeito. Às vezes o homem, o marido, acha que a mulher não trabalha por ficar em casa, mas ele não percebe que chega em casa, a casa está limpa.
que a comida está pronta, que as crianças estão de banho tomado e alimentadas. E às vezes ele não percebe isso. E acha que é só o seu trabalho que é importante, que é útil. Mas temos que mudar nossos olhos diante das mulheres. Respeitá-las, assim como Cristo nos mandou respeitar, que é viver o Evangelho, que é viver o amor. Meus amigos, vamos fazer uma prece? Jesus, amado Mestre, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todas as mulheres, as mães, as esposas, tantas mulheres que trabalham arduamente para ganhar o pão e sustentar sua família. Olhe, Senhor, por aquelas outras mulheres que vendem seus corpos. Cuide também delas, Senhor. Ampare aquelas que se dizem cristãs, para que possam cada dia mais viver o teu evangelho, amando e respeitando a todos. Olhe, Senhor, por todos os homens, para que estes possam tratar com mais respeito as mulheres, aprender a amá-las como a si mesmo. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos em paz.